Então, vamos lá. Eu vou desligar o meu áudio aqui agora e vou passar a palavra para a dupla que vai apresentar. Hoje é um tema bem legal, é sobre filosofia política e jurídica da modernidade. Então, o período moderno ele foi importante para a filosofia política e é quando rompe-se esse sistema feudal que se conhece pela primeira vez o Estado tal como conhecemos hoje. Aqui o homem ele não está mais localizado em feudos, né? Ele também não presta mais reverência só à igreja. A filosofia ela passa a dar novas aplicações sobre os processos de relacionamento. A partir disso, né, tem-se um novo modo de originação das relações produtivas que ocasionou no desenvolvimento de uma classe burguesa, né, de cidadãos, de comércio, do círculo mesmo de bens. Isto é, desenvolve-se aí um mercantilismo e começa-se também a nascer o capitalismo. Quando os modernos eles tratam a respeito das origens da vida social, é comum indagar-se, né? E aí eu trouxe dois pontos que eu achei bem interessante. O que faz com que a vida em sociedade deva ser respeitada? E o ponto 2 é a mais importante se os homens é mais importante se os homens quiserem viver em sociedade ou não. E aí Aristóteles ele observa que a Estado, ele observa a sociedade e o Estado como uma família ampla, né? Ou seja, estas famílias somadas elas constituem, na verdade, vilas. Essas vilas elas vão constituir cidades. Esses estados eles vão formar essas províncias. E essas províncias elas vão ser o que é denominado de Estado. Assim, né, tem-se uma ideia de sociedade como resultado de uma natureza humana. O homem como um ser naturalmente político. Essa é uma visão de Aristóteles, né? Ela vai imperar até a entrada da modernidade. Então, isso é uma visão da política antiga. E aí o texto adentra, né, no período da modernidade, né, nos filósofos modernos que vai discutir. E aí ele traz três filósofos para essa discussão, que é o Hobbes, o Locke, o Rousseau. E aí também traz uma curta discussão com Spinoza e uma análise da Marilena Chauí. Então, são esses modernos que mudam a explicação da sociedade e do Estado, né? Logo, a sociedade, nessa concepção moderna, ela seria a renunciação de indivíduos que estavam inicialmente isolados. Então, a concepção moderna ela não passa mais a compreender os indivíduos como um todo, como era na visão de Aristóteles, esse todo da família, mas sim a partir de uma concepção individual, uma concepção subjetiva. E aí, quando Aristóteles ele vê a sociedade como uma ampliação das bases familiares, né? Essa união do homem e da mulher como a origem primária dessa construção de sociedade, os modernos eles vão compreender a sociedade como apenas mesmo a união de indivíduos que no primeiro momento estavam isolados e que no segundo momento sentem essa necessidade de compor essa construtiva de sociedade. E aí conceitua-se que esse entendimento de que esses indivíduos eles estavam isolados no primeiro momento, no segundo momento eles passam a viver em sociedade, seria a teoria do contrato social. Então, o que Aristóteles ele chama de natureza humana, né? A natureza social do homem. Os modernos eles vão dizer que a natureza humana é individual, como eu já havia dito, e que a sociedade ela surge por um contrato, ou seja, por vontades. Né? A vida social é um acidente e não necessário. Então, enquanto o Aristóteles vai defender ali que seria uma vida necessária a partir dessa construção de família, os modernos eles vão pontuar a sociedade como um acidente. Como eu já havia dito, né, são três grandes filósofos que marcaram as explicações do contrato social, e para Hobbes, ele vai defender que a vida e a natureza, ela não possibilita a convivência pacífica, né? Logo, o Estado ele deve ser um garantidor dessa ordem social em relação a esses indivíduos que formaram essa sociedade. Locke, ele vai tratar de uma sociedade sobre uma ordem social, né, e de convívio, partindo também de um objetivo de liberdade da propriedade privada. E o Rousseau, né, ele vai dizer que o homem, em seu estado de natureza, ele é bom. Né? Entretanto, a propriedade engendra a corrupção dos homens. Existe, assim, a necessidade de uma construção política necessária para unificar a vontade dos indivíduos. A filosofia política moderna e iluminista, somente a vontade dos indivíduos ela pode gerar o poder político legítimo. E aí, o Mascaro ele traz a visão de outro autor que eu achei bem legal, interessante também, que é o do Denis Diderot, e que ele fala uma frase, ele fala o seguinte: nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. Né? Então, a maioria dos pensadores modernos, eles entendem que a união em sociedade, ela advém da razão de um consenso. E o Spinoza, né? Ninguém transfere seu direito natural para outrem a ponto de este nunca mais precisar ser consultado. Né?
transfere para a maioria social, em que faz parte, né? Logo, todos continuam iguais. Ou seja, jamais esse poder ele será tão grande que aquele indivíduo que o recebeu de uma maneira absoluta, né? Ele possa exercer total poder sobre aquele direito transferido. E aí a Marilena Chauí ela vai fazer uma pontuação em cima da discussão de Spinoza, né? Falando que Spinoza entende e não aceita a ideia do pacto como transferência total do direito natural do outro, né? E aí ela fala que o acordo ele precisa ser mútuo e que cada indivíduo e seu direito natural ele seja exercido de uma forma coletivamente. Eu vou começar aqui a falar sobre a filosofia do direito moderna, e embora exista também direito natural na antiguidade e no medievo, na modernidade esse direito natural ele adquire uma característica bem peculiar, que é a característica de ser um direito racionalista. Tanto que existe também um outro termo, que é o racionalismo, né? E aí ele inicia, né, essa discussão, estabelecendo uma diferenciação entre o direito natural antigo e medieval e o direito natural dos modernos, né? O direito antigo medieval dos antigos, ele tem, como posso dizer, tem influência bastante aristotélica, né, que é aquele direito que busca uma natureza nas coisas, e o direito medieval tem uma característica mais teológica, né, que é advindo das leis divinas, no caso. E aí, na modernidade, esse direito vai adquirir como eu já falei, a característica de ser oriundo da razão e de ser, como eu posso dizer, todos os homens podem alcançar esse direito por meio da razão. E aí o Mascaro ele vai citar o Samuel Pufendorf, que aí eu até peguei aqui a citação, o Mascaro vai dizer sobre o Samuel Pufendorf o seguinte: em seu pensamento, o direito natural não exprime a natureza como uma medida nas próprias coisas, nem como uma noção prévia, dada pela divindade, como no caso dos medievais, ou, como eu já falei anteriormente, dos antigos, aos homens, mas sim como um processo que é originado fundamentalmente da razão, ou seja, a razão ela vai ser o elemento estruturante desse direito natural. Também um elemento que é bem característico desse direito jus racionalismo é a presença de um direito subjetivo do indivíduo, né? E a presença também de um sujeito de direito. E esse direito natural ele vai ser oriundo do indivíduo, não do Estado. Ou seja, há essa contraposição entre indivíduo e Estado, e o Estado ele só vai surgir para garantir os direitos do indivíduo. Exatamente para garantir esses direitos que não podem estar sujeitos a uma mudança feita pelo Estado e nem por outros indivíduos alheios ao próprio indivíduo, no caso. Uma das características também bem presentes nesse direito moderno, nessa filosofia do direito moderna, é esse individualismo, né? Que vai fazer com que seja o direito moderno ele seja mais técnico em relação aos outros direitos. Então, com o passar do tempo, vai haver essa especialização, essa técnica mais jurídica. O contrato social ele não é uma característica natural, ele é uma característica imposto, né? Como é que é? O indivíduo ele para conseguir viver em sociedade, ele assina esse contrato. Esse contrato ele se dá por duas formas, esse poder, né? É adquirido por essa pessoa, ou por consenso ou por violência. A parte da filosofia política moderna, quando sai ali de uma filosofia antiga para uma moderna, também essa transição do teocentrismo para o antropocentrismo seria agora, porque os filósofos modernos vão colocar esse homem de forma individual, mas como um centro, enquanto que ali para trás era mais uma coisa ligada à igreja, coletiva ligada a Deus, né? Eu ia falar basicamente algo relacionado a isso que o falou, porque a gente vai perceber, né, essas transições, onde sai dessa ideia coletiva, onde temos, bem na filosofia antiga, o homem político, e depois a gente vai para uma questão mais coletiva relacionada às questões religiosas, né, e essas questões religiosas, nesse âmbito, vai também começar a surgir o princípio do contrato social. Mas, de alguma forma, quando vai para o princípio a ideia do antropocentrismo, a gente vê o crescimento bem grande da questão do ego, né? O indivíduo. Agora, parece que o egocentrismo é o que impera, e parece que esse vai ser o fundamento da construção do direito, pelo menos do direito racional, né? Onde o foco vai ser o indivíduo, o direito do indivíduo vai ser observado, né? E dentro dessa observação do direito do indivíduo vai sendo criado outras ramificações. Então, essa transição é bem interessante a gente perceber, porque ela direciona em muito, né, a nossa percepção do contexto histórico em que está fundamentado o campo jurídico. Então, observar isso de forma bem clara, né, quando a gente começa a perceber essas nuances, né, essas transformações que vão ocorrendo. Primeiro, eu vou falar sobre o que o Douglas disse, sobre o poder e a força. Eu vou comentar de um jeito mais livre, tá? Sem focar tanto no texto aqui, trazendo outras leituras e outras ideias de outros autores. Por exemplo, eu estou lendo, para minha tese de doutorado, um filósofo chamado Byung-Chul Han.
as obras que eu já li dele é sobre violência e sobre poder. Ele tem um olhar inovador sobre a própria filosofia. Por isso que é muito interessante entrar em contato com as obras dele. E também porque ele tem uma visão da nossa sociedade de um jeito não tão pessimista quanto outros autores. Ele fala que o poder, ele fala com base em outros autores, tipo Weber, Foucault e outros autores, que o poder, para ele ser efetivo, ele não tem que ser exercido. Por exemplo, se eu exerço poder sobre vocês, eu faço com que vocês ajam da forma que eu quero, sem usar a força. Esse é o verdadeiro poder. E, de preferência, fazendo com que eles façam o que eu quero, sem eles perceberem que eu quero. Achando que eles são livres. É tipo o que a Globo faz com a gente quando a gente vota no BBB. Quem você quer que saia? Esse ou esse? A Globo te dá 3 opções. Mas e se eu olhar para a Globo e falar, eu não quero que saia esses 3, eu quero que saiam outros? Então, veja, a Globo, ao delimitar as possibilidades da minha ação, isso é uma forma de poder. E se eu não quiser essas possibilidades de ação e sim outras? Então, esse cara chamado Han, ele fala que esse é o verdadeiro poder. Se há um verdadeiro poder, é porque há outro falso. Qual é o falso? Entre aspas, poder exercido pela força. Isso não é poder. Pode ser domínio. Pode ser qualquer outra coisa, menos poder. Pode ser domínio, pode ser opressão, pode ser manipulação, qualquer outra coisa, menos poder. Porque o poder envolve uma relação que não seja força, mas sim dialogado. Quase um consenso. Algo deliberado. Porque se eu faço com que vocês façam aquilo que eu quero, isso envolve diálogo, envolve comunicação, envolve convencimento e não força. Porque dessa forma, dessa visão mais ampla, a gente entende essas mudanças de paradigmas. Na antiguidade era uma coisa, no medievo era uma coisa, na modernidade é uma coisa, e na pós-modernidade é outra coisa. O Mascaro, ele não fala tanto na pós-modernidade. O Han fala. Então, é importante que vocês entendam essas mudanças, porque elas se manifestam em discussões atuais hoje. Querem um exemplo? Quando a gente discute família atualmente, várias visões entram em jogo. Uma visão que vem desde a antiguidade, uma visão medieval, uma visão moderna e uma visão mais pós-moderna, que vem de movimentos identitários, como das mulheres, da pauta LGBTQIA+. Então, uma discussão atual e esses vários paradigmas se manifestam. Por isso que é tão importante a gente entender esses paradigmas. Para quando alguém falar sobre um tema, a gente entender. Esse cara está falando no século XXI, mas ele pode ser enquadrado como umas ideias medievais, ou umas ideias antigas, ou umas ideias modernas. E vejam que a própria modernidade não é um consenso. Há várias teorias dentro da modernidade. Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza. Então vejam que as coisas vão se tornando mais complexas. E quando a gente discute um tema atual, essas posições se manifestam atualmente. Ou quando nós vamos ter as próximas eleições, essas ideias se manifestam nas eleições. Por exemplo, na pauta econômica de cada candidato. A importância da modernidade é que ela é um modelo e que, de certo modo, a gente ainda vive nele. Vou dar um exemplo. No nosso encontro passado, a gente discutiu 2 teorias do conhecimento, né? Isso, empirismo e racionalismo, né? Então, a gente viu que a teoria do conhecimento é um problema moderno, nasce na modernidade. E que esses métodos da indução empírica e da dedução racional são métodos que têm como base o indivíduo. Modernidade, a partir de hoje, entendam como o indivíduo. E qual é a principal característica do indivíduo que diferencia ele dos animais? A razão. E essa razão pode ser usada de 2 formas. De forma empírica e de forma ideal. Mas, seja uma ou outra, o ponto central é o indivíduo racional. Por isso, o indivíduo racionalista. É um justnaturalismo racionalista.
porque tem como base o indivíduo racional. É isso que nos torna livres e iguais. Nós somos iguais porque todos usam a razão. E nós somos livres porque a nossa ação é pautada pela razão. Isso, o indivíduo é o fundamento. Mas ele se manifesta na teoria do conhecimento. E se manifesta na ética, na forma de egoísmo. Então, veja, o egoísmo é a parte individual ética, onde eu só prezo aquilo que é útil, aquilo que me dá satisfação, a minha realização pessoal. Esse individualismo que se manifesta no conhecimento e na ética, se manifesta também na política, na origem do Estado. Estado é moderno, por isso que dizem Estado moderno, ou Estado nacional moderno, porque ele nasce na modernidade. Medievo e antiguidade não existe Estado. É um fenômeno moderno. E como que ele nasce? O Estado nasce se o indivíduo é o fundamento de tudo. A ética é individualista. O conhecimento é individualista. Logo, a política vai ser também individualista. O nascimento do Estado é por contrato. Entre quem? Os indivíduos, de forma igualitária, de forma livre, de forma racional, decidem entre si fazer um contrato. Isso é base de que teoria que vocês estão vendo em Direito Civil 2? Das obrigações. A coluna vertebral das obrigações é a livre manifestação da vontade. Vontade de quem? Dos indivíduos. Que são livres por quê? São iguais por quê? Porque usam a sua razão e manifestam ela em um contrato. Certo? Então vejam que o contrato é importante não só para o direito privado, civil, mas para o direito público estatal, como nascimento, como origem, como fundamento do poder político estatal. Mas o individualismo é o fundamento que se manifesta no conhecimento, na ética, na política e no direito. A ideia de sujeito de direitos. Vejam que no medievo e na antiguidade não se falava em direitos. Não se falava em direitos. Se falava em virtudes, em deveres éticos, mas não em direitos. É somente na modernidade que essa linguagem político-jurídica dos direitos individuais nascem. Veja, ele nasce da natureza racional humana e o Estado vem para garantir ele, vem para positivar ele. Estado é uma ferramenta criada pelos indivíduos, com base no contrato, para garantir o livre exercício desses direitos. Um instrumento. É um instrumento criado pela sociedade, que é o conjunto dos indivíduos, para garantir os direitos. Vou dar um exemplo. Uma das perguntas é como que é a liberdade no estado de natureza e como que é a liberdade no estado civil político. Lembram disso? A liberdade no estado de natureza, ela é irracional e ela é desprotegida. Então, a liberdade, vejam bem, ela é irracional e ela é desprotegida. Então, todos podem usar ao mesmo tempo a sua liberdade de forma total, de forma absoluta. É isso que gera em Hobbes, por exemplo, a guerra de todos contra todos. Só que nós, com base nas leis da natureza e com as leis da nossa razão, decidimos que a gente não quer viver assim, nessa irracionalidade. E fazemos um contrato que cria a sociedade e depois o Estado. A liberdade, depois de criada a sociedade e o Estado, ela não é mais irracional, ela é racional. E ela deixa de ser desprotegida e ela passa a ser protegida. Não mais pelos indivíduos, mas sim pela sociedade e pelo Estado. Então, veja, o Estado e a sociedade são instrumentos do indivíduo para proteger a racionalidade e a proteção da sua própria liberdade. Então, não é que os direitos nasçam com o Estado. O Estado e a sociedade, tendo origens no indivíduo, são instrumentos criados pelo próprio indivíduo para garantir a racionalidade e a proteção da sua própria liberdade. Para que outros, no exercício da liberdade, não firam a minha própria liberdade. Dentro da doutrina das reformas protestantes, vai surgir um pensamento de sacerdócio universal do crente, que é chamado. Esse sacerdócio universal do crente entendeu. Cada indivíduo agora é responsável pela sua própria salvação, não dependendo mais do poder papal. Uma das nossas conclusões do encontro passado foi que o conceito de liberdade dos
protestantes foi fundamental, foi o germe dessa concepção aqui de individualismo moderno. Queria ressaltar que é interessante nós analisarmos o contexto que a gente está agora, que a gente está numa transição de pensamento. Porque se nós formos fazer o paralelo e a linha histórica, desde a nossa primeira leitura até hoje, nós tivemos essa certa transformação, principalmente a partir da minha apresentação com Sóstenes, o qual a gente abordou muito a questão do epicurismo, a questão daquela moral, que naturalmente o homem dentro de si tem uma moral, uma consciência, uma força, algo que converge, que o faz convergir para certos direitos, para certas garantias, que posteriormente o Estado irá fazer a existência dele. Eu falei que o fundamento é o indivíduo, e que isso se manifesta no conhecimento, na ética, na política, no direito e na economia. Na economia, isso se manifesta no capitalismo, na ideia de mercantilismo, de comércio, de livre iniciativa, de livre empresa. Então, toda a ideia do sistema bancário, do sistema produtivo, tudo isso se consolida na modernidade. E o apogeu de tudo isso, do conhecimento, da ética, da política, do direito e da economia, se dá na codificação. Nascem os primeiros códigos, nascem as primeiras constituições na modernidade, como consequência do nascimento do Estado e dessa teoria individualista, moderna. Então, o apogeu da modernidade e dessa concepção liberal, burguesa, individualista, capitalista, é a codificação. Os códigos civis, que nascem primeiro na França e depois em outros países europeus e, consequentemente, até chegar em nós aqui no Brasil. E também das primeiras constituições. É a primeira fase do constitucionalismo, que é liberal. A primeira fase do Estado de Direito, do Estado que é chamado de Estado liberal de direito. Vejam que legal isso que é muito interessante. Com uma teoria só, o liberalismo dá uma porrada em várias coisas. Querem ver? É essa ideia do indivíduo, fruto do protestantismo, que dá uma porrada na igreja, dá uma porrada no Estado e dá uma porrada na sociedade. Então, veja, igreja, Estado e sociedade não são maiores do que o indivíduo. Não. É o indivíduo que é superior a eles todos e que manda neles todos. É por isso que teve tanta revolução na modernidade. A começar pela Revolução Protestante, que colocou o indivíduo acima da igreja. Depois vieram as revoluções burguesas políticas, que colocou o indivíduo acima do rei, acima do absolutismo. E depois vieram as revoluções marítimas, econômicas, industriais, que consolidaram a ideologia liberal acima da social. Então, com uma ideia só, a da liberdade, a da igualdade, a da racionalidade do indivíduo, e que isso torna todos iguais, eles mataram 3 coelhos, com uma porrada só. Mas é aí que surge a vida privada em contraponto à vida pública. O indivíduo é livre na sua vida privada e na pública. E por ser livre na pública, na vida pública, é que ele é maior e que ele submete igreja, Estado e sociedade. Por exemplo, em Locke. Em Hobbes, há apenas os indivíduos e o Estado. Em Locke, há o indivíduo, a sociedade e o Estado. É aí que muda essas pequenas nuances na concepção de estado de natureza entre Hobbes, Locke, Rousseau e Spinoza. Enquanto Hobbes e Locke são mais... Hobbes é absolutista, porque ele dá mais ênfase ao Estado, ao Leviatã. Locke é mais liberal, dá mais ênfase ao indivíduo e à sociedade, antes do Estado. Spinoza e Rousseau, por isso que Mascaro traz eles à discussão, dão mais ênfase ao conjunto dos indivíduos, à sociedade. Diferença entre direito natural antigo, medieval e moderno, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre isso. Os 3 são justnaturalistas. Vejam que legal isso. Os 3 são justnaturalistas. Ou seja, discutem a natureza. Só muda o fundamento.
Só muda o objeto dessa natureza. Quem que dá a base? O que se discute como objeto a partir da natureza. Na antiguidade é o cosmos. Por isso, o justnaturalismo cosmológico. A physis. Lembram? O nomos e a physis. No medievo, o justnaturalismo é divino. Então, deixa de ser a natureza e vai para Deus. E, na modernidade, ainda é o justnaturalismo. Mas, o fundamento, o objeto, é o indivíduo. O que muda do Renascimento para o liberalismo? O Renascimento ainda tinha uma ideia de humanidade. A humanidade é algo maior do que o indivíduo, ou o que há de comum entre todos os indivíduos. É como se eu pegasse Zanin, Vinícius, Sóstenes, Limão, Ana e Douglas como indivíduos, como seres humanos individuais, e buscasse uma universalidade. Nós somos seres humanos, mas o que há de comum e de universal entre todos nós é a humanidade. Só que o liberalismo é diferente disso. Ele não busca mais essa universalidade. Ou melhor, ele coloca os indivíduos nessa universalidade. O indivíduo é o fundamento universal de tudo. A ideologia burguesa, individual, ela tem a pretensão de se tornar universal. Modelo padrão para todas as culturas, para todas as sociedades. Então, veja, é uma experiência de sociedade europeia, moderna, liberal, burguesa, capitalista. É um exemplo, é uma experiência, mas que quer se tornar um modelo universal. É aí que está o calcanhar de Aquiles, segundo o Mascaro, da modernidade. E é por isso que ele fala que a tolerância é paradoxal. Porque o fundamento dela é o indivíduo que tolera outros pensamentos individuais que pensam diferente do dele. Então, o calcanhar de Aquiles da tolerância do Voltaire é o seu fundamento individualista. Porque, ao tornar uma experiência individual universal, eu nego outras possibilidades. Por exemplo, quando eu coloco um homem, uma experiência individual como padrão universal, eu tiro outras experiências, eu silencio outras experiências. Porque quando eu torno universal uma experiência, ela se torna violenta com relação a outras experiências diferentes daquela. Porque quem não for igual a esse modelo universal, o que a gente faz? A gente obriga a se tornar igual. Ou a gente mata, em último caso. Foi o que, de certo modo, a modernidade... Veja bem, é na modernidade que nasce o Estado, a ideia de nacionalismo, de imperialismo, de colonialismo, de eurocentrismo, de etnocentrismo. E nós somos frutos disso. A nossa sociedade, que era distinta, era diferente daquele padrão moderno, foi massacrada, foi exterminada. A experiência liberal, moderna, ocidental, europeia, se tornou universal. E, com base nisso, impôs esse modelo para todo o mundo. O colonialismo é um exemplo disso. Querer que a Ásia, a África e a América se tornem igual à Europa moderna. Esse é o calcanhar de Aquiles da modernidade. Querer que todos se tornem iguais. Falta só duas coisas e com isso eu acabo. Vocês lembram que o Mascaro, quando ele fala da diferença entre leis do mundo físico, natural, e leis do mundo humano, ele faz uma distinção, né? Assim, quando ele fala em leis do mundo, ele usa a física, a mecânica, a engenharia, a matemática como modelos de ciência para descrever essas leis que o Vinícius bem disse que são leis estáveis, leis que não mudam, leis que são constantes, eternas. Da mesma forma como os direitos individuais do burguês. Por que eles são estáveis? Por que eles são absolutos? Justamente para não dar chance dos reis irem contra eles. Para servir de critério de julgamento do Estado, para ver se ele é justo ou não. Se o Estado respeitar os meus direitos naturais, absolutos, eternos, o Estado será justo. Se não, ele será injusto.
Então, a física e a matemática são modelos na descrição dessas leis do mundo físico. E são essas ciências que vão servir de modelo para um positivismo que vai nascer daquelas primeiras codificações e constituições. É aí que entra a distância entre teoria e prática na filosofia do direito moderno. Porque se eu tenho um direito que é natural, eterno, e ele foi codificado, a única coisa que eu tenho que fazer é estudar o código. Estudar a norma, com base nas leis que vêm da física e da matemática. Ponto. E o mundo prático, o mundo social dos casos que remetem ao Aristóteles, à prudência, à equidade, à justiça, lembram disso? Esse mundo aí eu largo de mão. Então, essa distância entre teoria e prática na modernidade vem do modelo de ciência que eles adotam, que é o da física e da matemática, na descrição dos direitos individuais que foram codificados e constitucionalizados. Por que a filosofia moderna é, ao mesmo tempo, progressista e conservadora? Essa é facinho. Eu acho que é progressista em relação ao que era antes, né? Ao medievo e à antiguidade, e conservadora, né? Que ele fala em relação ao que pode vir a ser depois. O que é bem interessante é o que vai ocorrer com o humanismo cívico da região de Florença, lá na Itália, onde eles, de alguma forma, buscaram, através de escritos antigos, reformularem as ideias para um novo tempo que a sociedade já está vivendo. Ou seja, eles voltaram a buscar entender os escritos originais, né, como estudaram os originais na língua grega, Platão e Aristóteles, né, eles buscaram esse estudo, formulando um novo pensamento para o tempo que eles estavam vivendo e para a posteridade. Né? Tem que ter essa visão de se apegar à questão do conservadorismo antigo, dos originais, e observar esse progressivo através, exatamente, trazer. Na verdade, era fazer uma leitura, compreendendo a realidade da letra no antigo para fazer a leitura de uma realidade atual. Perfeito. Isso aí. Eu não sei se vocês lembram, o Sóstenes lembrou uma coisa do nosso encontro passado, e você falou do nosso encontro atual. Para comentar o que vocês falaram, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na sociologia, a sociologia nasce conservadora. Por quê? Porque ela nasce na sociedade burguesa, feita por burgueses, para compreender e conservar a sociedade burguesa. Então, nesse sentido, ela é conservadora. E também, na sociologia, nasceram sociólogos na modernidade que eram fruto dos nobres. E esses não eram conservadores, eram tradicionalistas, que queriam voltar à tradição do passado, que era nobre, que era do reino, do rei, da nobreza e do clero. E depois vieram os sociólogos utópicos, que visavam mais o futuro. Então, vejam, a sociologia é um exemplo da relação que a gente tem com o tempo. Os tradicionalistas querem voltar ao passado, os conservadores querem conservar o presente e os utópicos querem progredir, revolucionar, mudar, transformar o futuro. Ficou claro isso? Agora sim. Passando da sociologia para o Renascimento, que foi o que o Sóstenes disse, o Renascimento parece conservador e tradicionalista no sentido de voltar à tradição dos clássicos e, ao mesmo tempo, revolucionários porque são contra o medievo. Então, esse é o paradoxo e a dificuldade que a gente tem de compreender o Renascimento humanista. E o liberalismo, de certa forma, que foi tudo isso que eu falei, do indivíduo se manifestando no conhecimento, na ética, no direito, na economia, na política, na codificação, no constitucionalismo, também é paradoxal. Porque se eu sou um burguês e eu estou ganhando com toda essa situação, eu quero manter essa situação, eu quero conservar. Então, eu sou conservadora. Eu quero que daqui para frente tudo fique do jeito que está, que nada mude. Mas, ao mesmo tempo, eu sou progressista porque eu faço... Veja bem, os burgueses eram revolucionários. Eles fizeram revoluções.
Vocês conseguem perceber isso, né? Então, nesse sentido, eles são revolucionários, eles são progressistas, eles querem progresso, eles querem desenvolvimento, eles querem mudança. Mas a partir do momento que eles conseguem essa mudança, eles se tornam conservadores. Porque eles tomaram o poder econômico, político e todos os outros poderes possíveis, e eles querem manter isso agora. Não querem mudar mais. Então, eles fazem uma revolução contra o passado, eles saem vitoriosos, eles conquistam o poder econômico, político, jurídico, social, tudo se torna burguês. A classe dos proprietários burgueses sai vencedora. E a partir de agora, eles querem implantar esse modelo para o mundo inteiro.